Queridos, cumprimento a todos com a paz do Senhor. Externo a minha alegria, minha satisfação de estar aqui nesse templo abençoado por Deus. Uma saudação ao pastor desta igreja, pastor Celso Soares, do nosso presidente, pastor Josué. Falei para ele agora há pouco que é a primeira vez que eu saio ali da sede para ministrar fora. Dadas as atribuições, dados os serviços ali, a gente fica à disposição ali do presidente, né? Mas é uma honra, pastor Celso, conhecer o senhor, essa pleia de obreiros, abençoado, o coordenador Fabrício, né? O seu Fábio, né? E rever aqui o Ângelo, rapaz, estudamos junto, pastor Celso, fizemos seminário junto, rapaz, né? E Ângelo, faz um tempo, né? Tem uns 10 anos, né? Eita Deus do céu, rapaz, esse homem depois tem muita história para a gente, né, contar. Queridos, aproveitando os irmãos que estão aí de pé, Lucas, agradecer aqui a companhia do pastor Paulo, né? Deus abençoe o pastor Paulo, muito obrigado a essa amada igreja. Lucas capítulo 10. O tema é bem sugestivo, né? Discípulo gerando discípulo, como fazer discípulo. Mas eu quero basear essa minha fala aqui em Lucas 10. Lucas 10, a partir do versículo 25. Então vamos ler. Versículo 25, 10, 25, diz assim. Lucas 10, 25. E eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando-o e dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse: Que está escrito na lei? Como lês? E respondendo ele disse: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse: Respondeste bem, fazei isto e viverá. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? E respondendo Jesus disse: Descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram, e espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. E casualmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo, passou de largo, e de igual modo também o levita. Chegando àquele lugar e vendo, passou de largo. Mas certo samaritano, viajando, veio até ele e vendo, foi movido de íntima compaixão, e aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando-lhes azeite e vinho, e pondo-o sobre o seu animal, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E partindo no outro dia, tirou 2 dinheiros e deu ao hospedeiro e disse: Cuida dele, e tudo o que demais gastares, eu te pagarei quando voltar. Qual, pois, destes 3 te pareceu que foi o próximo daquele que caiu na mão dos salteadores? E ele lhe disse: O que usou de misericórdia para com ele? Disse, pois, Jesus: Vai e faze da mesma maneira. Sempre glorificando e exaltando o nome do Senhor Jesus. Graças a Deus. Glória a Deus. Muito obrigado, meu. Glória a Deus. Queridos, nós estamos diante de um texto e eu quero linkar ele com esse tema que nos foi proposto: discípulo gerando discípulo. Muito obrigado, meu amado filho. Discípulo gerando discípulo.
Discípulo é uma palavra que está em desuso nos nossos dias. Não empolga mais. Discípulo é algo que não traz mídia. Se titular como discípulo, se passar como discípulo, não atrai mais pessoas. Nós vivemos numa geração ávida, uma geração empolgada com status e composição. Quanto maior o status, quanto maior a posição, mais atrai pessoas. Parece que essa palavra discípulo, ela já não se encaixa mais nas nossas definições. Tomei a palavra pastor Fabrício e percebi quando ele disse que o discípulo ele se parece com o mestre, ele é conhecido como mestre. Ele tem as características do mestre de Jesus, né? E essa geração que nós estamos vivendo parece que não quer ter mais essas características. Quando Cristo ele veio edificar a sua igreja, ele veio formar a sua igreja, ele deu uma missão para o seu povo. A missão da igreja, o papel da igreja. Nós temos uma responsabilidade muito grande, porque nós somos responsáveis em dar continuidade na obra que Cristo começou. Cristo começou uma obra e Ele transferiu essa responsabilidade para mim, para você, para a sua igreja. A igreja ela tem uma missão muito importante. A responsabilidade, o papel da igreja é muito grande nesta sociedade. E tem um papel da igreja, que é esse papel do discípulo, que parece que está muito escasso, mas a gente precisa resgatar. Pelo menos sete papéis, ou 7 características, ou 7 missão dada à igreja por Jesus, a gente precisa desenvolver cada dia. A primeira missão que eu classifico aqui é um termo grego chamado martíria. Martíria vem da palavra mártir. A igreja ela é testemunha. Então a primeira missão da igreja é testemunhar de Cristo. Atos capítulo 1, versículo 8 diz: serveis minhas testemunhas. Jesus dizendo: eu chamo vocês para ser mártires. A segunda missão da igreja é a missão diaconia. A diaconia é o serviço que a igreja presta, é o seu papel como prestadora de serviços. Jesus, em Mateus capítulo 10, 45, ele diz que não veio para ser servido, ele veio para servir. Então a missão da igreja é servir. Nós temos que servir. Nós somos servos. É uma palavra também que está em desuso, que está em dissonância com esse mundo em que vivemos, porque queremos ser generais. A ideia é ser general. A ideia que se prega aí, você tem que ser um general e não um servo. Mas Jesus disse que nós temos que servir. É o papel da igreja, diaconia. Diaconia. Toda a igreja. Não é um quadro de diáconos que é responsável pelo serviço. Não é. E aqui eu percebo que tem um quadro de diáconos muito bem aparelhado, treinado para prestar esse serviço durante o culto aqui. A diaconia, servindo água, arrumando os bancos, chegando cedo, vendo alguma coisa. É o papel do ministério diaconal da igreja. Mas não é esse ministério diaconal
esse corpo diaconal que a Bíblia fala. A diaconia é o meu, é o seu papel como crente, como servo de Deus. Nós temos que ter a disposição de servir, de ser servo. Então, a terceira missão da igreja, que Cristo transmite à igreja, é o querigma. O que é o querigma? Querigma é a pregação do Evangelho, é a pregação das boas novas. Jesus disse em Marcos 16:15, ele diz: ide por todo o mundo pregar. Querigma, pregue a palavra. Você tem que pregar a palavra. Enquanto você anda, enquanto você está andando no gerúndio, enquanto você está caminhando, você prega a palavra. É o querigma, é o papel da igreja. É pregar as Escrituras, pregar a Cristo, é anunciar o Evangelho, né? Então, essa é a missão da igreja, o querigma. A quarta missão da igreja, né, que é o didaquê, é exatamente o discipulado, é o ensinamento, é transmitir o ensinamento. Didaquê, né, ensinamento. Por isso que Jesus disse em Mateus 28:19: ide por todo mundo. Agora é fazer de todas as nações discípulos. Discípulo. O nosso papel, a nossa missão é a missão do didaquê, né? De fazer discípulo, gerar discípulo, produzir discípulo. E como, querido, nós estamos vivendo uma época que está escasso. Eu não tenho muito tempo de crente, tenho 25 anos, né, que aceitei a Jesus. 25 anos, ainda jovem, 12 anos de idade, estou com 44 anos, mais de 25 anos. Mas eu lembro que quando alguém se convertia para o Evangelho, ele ganhava de presente um discipulador. Cuidava no pé dele, ensinava os primeiros passos, não largava ele, ensinando, trazia para a igreja, né? Lembro daquele tempo que as pessoas iam na casa, buscavam, estava lá, olha, estudos bíblicos. Esse é o papel do didaquê, do ensinar, do instruir, do fazer discípulos, né? Então eu tenho esse papel, foi designado por Cristo. Nós precisamos voltar a gerar. E aqueles crentes que eram acompanhados, que eram discipulados, firmavam, eram crentes fortes, se tornavam crentes fortes, fervorosos, cheios do Espírito Santo de Deus, né? E o nosso discipulador falava assim: ó, você tem duas missões, você tem duas tarefas. Qual é? Primeiro, orar para ser batizado no Espírito Santo, e a segunda é ganhar outros para Jesus, assim como você foi ganho. E aí, a gente colocava na cabeça: rapaz, então eu tenho que, como é que eu faço para orar para ser batizado com o Espírito Santo? Aí ele ia ensinar: não, você tem que fazer assim, você tem que jejuar, você tem que se consagrar, você tem que se separar. Olha o papel do discipulador. Foi assim que Cristo pegou os 12 discípulos, pegou 12 homens e fez deles discípulos. 12 homens excluídos, marginalizados, 12 homens descredibilizados, e fez deles discípulos. Glória para a glória de Deus. Ensinou, instruiu, gastou tempo, né? Gastou tempo. Senta aqui, meu filho, senta aqui, deixa eu te ensinar. Então nós precisamos voltar a gerar discípulos. Hoje a gente prefere seguidores do que discípulos. É um perigo muito grande. Hoje a ideia hoje é de seguidor, influenciado pelas mídias, pelas redes sociais. Se você analisar o perfil das pessoas que têm mais seguidores no mundo, no Instagram, nas redes sociais, você vai ver que é um absurdo, querido.
você vai ver que o perfil das 10 pessoas, vamos analisar o perfil, o caráter moral, o perfil psicológico e espiritual das 10 pessoas mais influentes em questão de redes sociais de seguidores. Você sabia que Lionel Messi é mais de 300 milhões de seguidores? Cristiano Ronaldo, mais de 400 milhões de seguidores. Dá 2 vezes a população do Brasil. Só para você ter uma ideia, né? Aquela Beyoncé, aquela cantora, querido, é mais de 300 milhões de seguidores, porque a ideia hoje é ter seguidores, mas a ideia de Deus nunca foi ter seguidores, ter discípulos, fazer discípulos, gerar discípulos. Sabe por quê? O seguidor só quer pão, o seguidor só quer comida, o seguidor só quer milagre, mas o discípulo, ele não quer só o pão, ele quer quem deu o pão. Ele não só quer a comida, ele quer quem deu a comida. Ele não quer só o milagre, ele quer quem fez o milagre. Glória a Deus, aleluia. Então, querido, a gente precisa gerar crentes fortes. Como que a gente gera crentes fortes, irmãos? É passando a palavra, é transmitindo a palavra, é o ensinamento, é através do discipulado. E discipulado hoje, querido, está escasso. Por quê? Porque demanda tempo, demanda conhecimento. Querido, o discipulador é como o obstetra. Ele vai ali cuidar do recém-nascido. Ele vai cuidar do recém-nascido, ele vai assistir, ele vai, é o pediatra. Porque hoje nós só quer ser obstetra, só quer ganhar, só quer ser eu só quero gero e deixo para lá. Mas a gente não quer ser pediatra, porque tem que medir, tem que aferir, tem que acompanhar, tem que cuidar, tem que zelar. Como que a gente quer uma igreja saudável, forte e poderosa se a gente não acompanha os nossos recém-nascidos? Como que a gente quer uma liderança forte, obreiros fortes, se a gente não transmite também a esses recém-nascidos, esses recém-chegados, o tutano, como a gente diz, né, por ali, a palavra forte? Como, querido? Então a gente precisa gerar crentes fortes, filhos fortes, uma geração forte, não uma geração fragilizada e fraca. Por causa de quê? Por causa do princípio do discipulado, perdendo força. A gente já gera. Por isso que Paulo diz: eu sofro dores de partos, mas que vocês sejam gerados sadios e fortes. Aleluia, Deus. Então é a nossa missão de daqui fazer discípulo, né? Não é só se importar com a nossa missão. Liturgia não é só essa questão do culto, não é só a questão de eu vir aqui congregar. A liturgia é a minha ação social, a minha prestação de serviço social. Por isso que Jesus diz em Mateus 25:35, o 34 diz: vinde benditos do meu reino, possuí por herança o reino que está preparado desde a fundação. Aí eles vão dizer: para quem é esse reino que está preparado desde a fundação? Desde a fundação do mundo. É aqueles que me deu comida quando eu estava com fome, que me deu água quando eu estava com sede, que foi me visitar quando eu estava preso, que me recebeu quando eu era estrangeiro. É a liturgia. Liturgia, querido, não é essa programação da igreja, mas é a minha ação social, é a minha prestação de serviço, se importar com o próximo, se importar com pessoas, se importar com vidas, né? Então a ação da igreja não é só a ação poinemia. Qual é a ação poinemia? A ação pastoral, é cuidar uns dos outros, não é só de responsabilidade. Hoje nós estamos transferindo responsabilidade. Não, quem tem que cuidar da igreja é só o pastor da igreja, é só o pastor que tem essa responsabilidade, é só o pastor Celso que tem essa responsabilidade. Não, senhor.
Jesus, ele deu à igreja a responsabilidade da poinemia, é a ação pastoral da igreja. Nós cuidamos uns dos outros, nós protegemos uns aos outros, nós pastoreamos uns aos outros. Nós temos um líder, que é o nosso pastor, mas a ação pastoral tem que estar aqui na minha vida, poinemia. Isso é uma ordem. Jesus diz para nós cuidarmos uns dos outros, né? Jesus, ele diz para nós cuidarmos. A coinonia é a comunhão da igreja, estar em comunhão com a igreja. Jesus disse que a igreja primitiva, ela perseverava na doutrina, a doutrina que é o didaquê, que é fazer discípulo, que é o ensinar, mas ela perseverava no partir do pão, que era na ceia, na comunhão. A comunhão, o ápice da nossa comunhão, a ceia. Mas a comunhão não é só na ceia, a comunhão é no dia a dia com o meu irmão, né? É a comunhão dos santos, é o estar falando a mesma língua, é estar em unidade. Então, a igreja tem essa missão, tem esse papel, o papel da partilha, tem o papel da diaconia, do querigma, do didaquê, da liturgia, da poinemia e da coinonia. Nós temos essa missão, mas nós não precisamos esquecer de nenhuma delas, não abrir mão de nenhuma delas. Mas como foco principal aqui desse estudo, né, é discípulo gerando discípulo, querido. Então precisamos resgatar a missão do didaquê, do fazer discípulo. Jesus te transformou um discípulo para você gerar discípulos, para nós gerarmos discípulos, porque a ideia dele sempre foi discípulo gerando discípulo. A parábola que nós lemos aqui, ela é interessante, porque essa parábola, ela é dita para o mestre, que também tinha discípulos. Agora imagina os discípulos desse mestre. Ele era um doutor, ele era um mestre, ele era formador de discípulos, ele fazia discípulos. Ele era o doutor, ele era o mestre. Jesus está dialogando com ele no campo das ideias. Jesus está tratando aqui algo muito sério. Embora que a intenção daquele mestre era apanhar Jesus em alguma falha, contradizer Jesus nas palavras, mas Jesus não era apenas um mestre, ele era mestre dos mestres. Chamaram Jesus de rei. Ele diz: tu dizes. Chamaram Jesus de profeta. Esse aqui é um grande profeta que está entre nós. Disseram: vocês estão dizendo. Compararam Jesus como sacerdote. Ele não se colocou como sacerdote. Mas quando disseram: eis aí mestre entre nós, ele diz: vocês me chamam de mestre, e eu sou, porque eu vim ensinar, eu vim instruir, eu vim formar discípulos, eu vim gerar discípulos. Os meus discípulos são eles, a minha igreja. Eu vim discipular, eu vim instruir. Então Jesus é o mestre por excelência. Ele é o Raboni, não é apenas um Rabone. Ele é mestre dos mestres, mestre por excelência. Então aquele mestre, aquele doutor da lei, estava conversando com o mestre dos mestres. E não precisa a gente se ater à conversa de Jesus. Eu quero trazer vocês hoje para uma outra realidade. Por quê? Porque a ideia da parábola que Jesus conta aqui depois, que ele diz que fazia tudo o que a lei pedia, ele cuidava do próximo, né? Ele assistia ao próximo, ele tinha um zelo pelo próximo. Então Jesus conta uma parábola para ele. Você está tentando me apanhar em uma contradição, mas olha o que Jesus fez com ele. Jesus então conta uma parábola, e essa parábola, querido, é interessante. Por quê? Porque esta parábola,
a ideia central aqui é do cuidado que eu tenho que ter, é da assistência que eu tenho que prestar, é do meu papel, do meu dever, é aquilo que eu tenho que cumprir, o que Jesus transmitiu para mim. Porque a palavra diz que descia um homem de Jerusalém para Jericó. Descia um homem de Jerusalém para Jericó. Essa parábola, ela tem muitos viés que podemos trabalhar nela, podemos percorrer algumas interpretações, mas deixa eu trazer essa aplicação para você. Você vai entender. Jerusalém aqui é uma figura de linguagem. Jerusalém aqui representa o estado original onde Deus colocou o homem. Jerusalém é o centro do mundo, e no centro do mundo está, Jerusalém é chamado o trono de Deus. Jerusalém é uma figura de linguagem aqui. Jerusalém aqui representa o Éden de Deus, onde Deus coloca o homem, onde Deus colocou o homem. Só que esse homem aqui não representa apenas uma pessoa. Esse homem aqui representa a humanidade. É a humanidade. Porque quando esse homem decide sair de Jerusalém para Jericó, Jericó aqui é uma figura de linguagem, é o mundo fora de Deus. Enquanto Jerusalém é o mundo em Deus, Jericó é o mundo fora de Deus. O que a humanidade fez? A humanidade preferiu viver fora do mundo de Deus. Foi para Jericó, desceu. Aqui é a queda do homem. O homem caiu, a humanidade caiu. Aqui é a queda da humanidade. Jesus está trabalhando na mente daquele doutor, daquele mestre, daquele fariseu, um homem entendido, compreendido, mas que não estava entendendo no plano espiritual, não estava compreendendo no plano espiritual, estava como Nicodemos. Jesus disse: olha, esse homem descia, esse homem está em Jerusalém, mas Jerusalém não é essa Jerusalém, é o Éden de Deus. Deus cria o homem e coloca ele num jardim. Ele tinha tudo, esse homem tinha tudo, esse homem tinha toda a perfeição, toda o suporte, esse homem tinha tudo que ele precisava, mas parece que esse tudo não era suficiente. Então ele decide sair do mundo de Deus, do ambiente de Deus, e ele desce. Essa descida é a trajetória desse homem, da humanidade, é o caminho que o homem escolheu, um caminho de descida, e ele vai para Jericó, mundo fora de Deus. Só que nessa descida ele cai na fatalidade, ele cai na mão de ladrões e salteadores. Quem são os ladrões e salteadores, meu irmão? Satanás, seus demônios. Foi isso. Quando o homem sai do Éden, quando a humanidade sai do Éden, ela fica vulnerável, suscetível, volúvel de cair na mão dos ladrões e salteadores. Os ladrões e os salteadores, né? O que faz? Rouba. Paulo diz que destituído fomos da glória de Deus. Essa palavra destituir é roubar. Fomos roubados, nos tiraram. A partir do momento que o homem peca, que o homem erra, ali não foi o homem, foi a humanidade. A humanidade pecou, a humanidade caiu, a humanidade desceu no nível mais baixo da sua moral. Toda a humanidade desceu. Aí, querido, cai na mão dos ladrões e salteadores, cai na mão do pecado, cai na mão dos demônios de Satanás. O que Satanás faz? Ele rouba, ele tira, ele destrói, deixa o homem semi-morto. O homem está, a humanidade caída, ela está semi-morta, mas ela não está morta. O homem cai, sai do Éden, ele está semi-morto, mas ele não está totalmente morto. Aí vem o que? A Bíblia diz que também descia um sacerdote e um levita. Casualmente, o sacerdote e o levita descia casualmente, ou seja, sem destino, sem propósito, sem finalidade. Não tinha casual, andar na casualidade, andar na ocasionalidade, andar por andar, sem propósito, sem destino. O texto diz que o sacerdote e o levita andavam casualmente.
Agora, quem é o sacerdote e o levita? O sacerdote e o levita é a representação de Israel. O que Deus fez? O homem saiu do Éden, do seu estado original, saiu. Então eu vou levantar uma nação para poder resgatar a humanidade, resgatar o homem caído. Essa humanidade que está caída, semi-morta, que foi pega, que caiu na mão dos ladrões e salteadores, eu vou usar quem? Eu vou usar a nação de Israel. Para quê? Para restaurar o homem caído, para restaurar essa humanidade que está caída, que está semi-morta. Mas aí, querido, essa nação de Israel, que Deus escolheu, quando você lê o capítulo 19 do livro do Êxodo, versículo 5, versículo 6, Deus está dizendo: olha, eu estou escolhendo vocês, nação de Israel, para ser sacerdote real. Vocês vão resgatar as nações, vocês vão ensinar, vocês vão discipular, vocês vão curar, vocês vão sarar essa nação, vocês vão instruir as outras nações e trazer para mim. É o papel da nação de Israel. Era o papel da nação de Israel. Mas o que aconteceu com o sacerdote e com o levita, com os representantes da nação de Israel? Jesus está falando para aquele doutor e ele não está entendendo. Tu é mestre, mas você se esquece que você não está cumprindo o seu papel, porque chamei vocês, coloquei vocês, escolhi vocês como nação para poder ensinar a minha palavra, transmitir a minha palavra, gerar a minha palavra. Mas o que aconteceu com vocês? Vocês simplesmente estão andando na casualidade, sem propósito, sem rumo, sem direção. Vocês perderam o alvo, perderam o foco, porque o meu foco é restaurar a humanidade caída. É restaurar a humanidade caída. Então eu estou usando vocês, querendo usar vocês. É isso, meu irmão. Quando Deus coloca uma pessoa do teu lado, Ele está querendo que nós cumprimos o nosso papel de restaurar. Através de que nós vamos restaurar? É do ensinamento, é do discipulado, é formando ele, gerando eles, curando as feridas, sarando as feridas. Esse é o nosso papel. Mas Israel falhou. Mas aí o versículo 31 diz: também, porque ele sempre vai ter um também. O projeto de Deus nunca vai ser destruído. Nunca. Se ele tem um projeto de resgatar a humanidade, Deus vai cumprir, fazer esse papel cumprir. E também um samaritano que estava em viagem. Ou se ele estava em viagem, ele não estava na casualidade, ele não estava por acaso, diferente dos representantes da nação de Israel, que estava sem propósito, que não tinha destino, e que também estava descendo. Eles estavam descendo. O texto diz: descia, estava na mesma condição que o homem caído. É assim, querido, quando eu não cumpro o meu papel, eu penso que eu estou de pé, mas eu estou caído. Aquele fariseu, aquele doutor, aquele mestre pensava que estava de pé, mas ele estava caído. Ele estava na mesma condição daquele homem caído. E o que aconteceu? E o samaritano que andava, estando em viagem, de viagem, tinha propósito. Ele sabia de onde veio e para onde iria, e ele sabia o que poderia encontrar no caminho. Ele viu de longe aquele samaritano, e aquele homem caído, e ele teve íntima compaixão. Íntima compaixão. Íntima compaixão. A gente precisa resgatar essa compaixão. Eu vejo, querido, pessoas entrando nas nossas igrejas. Pessoas entram por essa porta e às vezes saem, às vezes a gente nem pergunta quem é, nem quer saber quem é. A gente, cadê? A gente nem está interessado, querido, mas Deus confiou algo em nosso meio. Deus confiou algo em nosso meio. Existe uma pesquisa americana, que diz que se uma família que se converte na nossa igreja, que aceita Jesus, que está à beira do caminho, que é resgatada, essa família, esta pessoa que aceita Jesus, se ela não fizer amizade com pelo menos 3 pessoas na igreja, ela não demora 3 meses, ela vai embora. Ela pega o rumo dela, ela pega o caminho dela. Querido, nós precisamos fechar as portas do fundo, porque a porta de entrada todo mundo entra. É como a arca, meu irmão. A arca só tinha uma entrada.
era pela porta da frente, mas o fundo, vedado. Aí a gente vai lá e abre uma porta. A gente não precisa, não podemos perder, querido, esses que estão caídos pelo caminho, porque um dia nós estávamos caídos, mas alguém nos resgatou, alguém nos encontrou, alguém nos encontrou. A igreja precisa resgatar. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, por causa da religiosidade, os líderes, os representantes da nação de Israel, ele julgou que aquele homem estava morto. Então, se ele está morto, eu não posso tocar. A minha religião não permite, o sistema religioso não permite, eu não posso tocar, eu não posso chegar perto. Mas ele nem foi analisar se aquele homem estava morto. De fato, não, querido. Deus nos chamou para gerar pessoas fortes, discípulos fortes. Nós queremos gerar estrelas, irmão. Nós estamos gerando estrelas. Nós estamos gerando sol, sabe? Esse sol, irmão, só tem um sol, é Cristo, é o sol da justiça. Só tem uma estrela, é Cristo. Nós estamos gerando pessoas, nós estamos gerando monstro. Não é pessoas grandes, não, meu irmão. É monstro. Porque não existe grande, só Ele é grande. É Jesus de Nazaré. Porque o discípulo conhece o seu lugar, conhece o seu papel e sabe do que é capaz. Aleluia. Aleluia. A nação de Israel falhou no papel de discipular, no papel no papel da igreja, da sua função como mártir, falhou na diaconia, falhou, querido, na coinonia, na comunhão, falhou. Mas aí veio o samaritano e diz: se Israel falhou, a minha igreja não vai falhar. Não vai falhar. Não vai falhar. Querido, você sabe que a igreja é a última tentativa de Deus para o resgate da humanidade. Por que a última? Porque Ele sabe que não vai falhar. Nós não vamos falhar em discipular, em amar, em abraçar. Nós não vamos falhar no nosso papel de ser testemunha, de trazer, o testemunho de Cristo. Eu trago as marcas de Cristo no meu corpo. É o testemunho, a minha vida é o testemunho de Cristo. Ele vive, Ele vive e vive para todo sempre. Ele ressuscitou. Eu não vou falhar, a igreja não vai falhar no seu papel da diaconia. É servir esse mundo, é servir, querido, aqueles que estão caídos, que estão precisando. Aleluia. E nem no papel de fazer discípulo. Sabe por quê? Porque a igreja tem o que o homem lá fora precisa. A igreja tem, ele tem. Aquele samaritano, ele tinha azeite e tinha vinho. Aleluia. Tem azeite, ele entregou o azeite, entregou o vinho nas nossas mãos. Ensina na unção do Espírito Santo de Deus, pregue na unção do Espírito Santo de Deus. Deus me chamou para sarar feridas, o vinho cicatrizante, aleluia, anestésico. Ele nos chamou para nós cuidarmos dos que estão caídos. O que é isso? É gerar discípulos. É gerar discípulos. É gerar discípulos. Aleluia, Deus. Se coloca de pé, igreja, em nome do Senhor Jesus. Deus despertou essa conferência. Deus despertou o coração desses homens para essa conferência, querido. Aleluia. Para despertar. Para nos despertar do nosso papel. Aleluia. Aleluia. Deus colocou o azeite, a unção do Espírito Santo dentro da sua vida. Deus colocou o vinho. Aleluia. A alegria.
aleluia, Ele colocou em nossas mãos como igreja, cuidar. O que é fazer discípulo, querido, é cuidar. O que é gerar discípulo é cuidar. Como que eu vou fazer isso? É gastando meu tempo, meus recursos, porque Ele nos deu dinheiro, deu denário, deu hotelaria, deu hospedaria. Nós temos tudo o que a humanidade precisa. Aleluia. Aleluia. A igreja não vai falhar na sua missão. Eu sei que você, quem sabe você está se lembrando de alguém. Deus está te despertando. Cuida daquele que Ele colocou na tua vida. Discipula, gaste tempo, passe o teu conhecimento. Aleluia. A igreja só vai ser forte quando ela entender o seu papel de discípulo, meu irmão. De discípulos. Nós somos discípulos do Mestre. Nós somos discípulos dele. Aleluia. 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 Deus, pega essa palavra, que o mundo precisa de você. O mundo precisa de você. Pessoas precisam de você. A igreja, nós somos igreja, nós somos a esperança desse mundo. Precisamos ter as marcas de Cristo, a semelhança de Cristo. Precisamos tudo que Ele nos ensinou, tudo que Ele nos transmitiu. Precisamos transmitir. Quando eu olho para o livro de Juízes, querido, parece um paradoxo. Você sabia que o livro, para mim, o livro mais triste, assim dizendo, se dizer que a Bíblia tem alguma coisa triste, a Bíblia não é triste, estou falando a história. O livro mais triste e mais terrível de se ler é o livro de Juízes. O livro de Juízes, irmão, você já leu, você vai ver. O homem andava pelos seus próprios caminhos. O homem fazia o que dava no seu coração. Não tinha lei, não tinha regra. Irmão, tem histórias terríveis. Mulheres que eram abusadas. O marido chegava e partia ela no meio, cortava 12 pedaços, entregava para 12 tribos. Terrível o livro de Juízes. Homens que se intitulavam como posição, sem ser da tribo dos levitas. O livro de Juízes, entendeu? Juízes é coisa terrível. E sabe onde foi escrito o livro de Juízes? Numa terra que emana leite e mel. Numa terra que emana leite e mel. Sabe qual é uma das passagens? O livro do Juízes tem os textos mais tristes também. Sansão, Juízes 16:20. Pensando ele que estava com o Espírito, mas o Espírito Santo já havia saído dele. Isso é triste, irmão. No capítulo 2 de Juízes diz que levantou uma geração que não conhecia Josué e esqueceu-se de Deus. Uma geração que esqueceu-se de Deus. Está lá no livro de Juízes, capítulo 2. E olha o contraste. O livro mais triste para mim foi escrito numa terra que emana leite e mel, no momento mais alegre da vida deles. Agora, a carta mais alegre foi escrita no momento mais triste. Parece paradoxo, né? O livro mais triste foi escrito no melhor momento da vida deles, e a epístola mais alegre foi escrita no momento mais crítico da vida de Paulo.
Qual é a carta da alegria? Filipenses. Quando ela foi escrita? Quando Paulo estava preso. Sabe por quê, querido? Não é o lugar que te faz, é quem está com você no lugar. É quem está com você no lugar. Você pode estar no melhor lugar do mundo, mas se você não estiver com Ele, você vai encontrar tristeza, decepção, a frustração. Você pode estar no pior lugar do mundo, mas você vai encontrar alegria, vai encontrar gozo, vai encontrar paz, vai encontrar resistência. O livro de Juízes, querido, levantou uma geração que não conhecia o Senhor. Por quê? Porque aquela geração anterior não transmitiu a lei de Deus, a palavra de Deus à geração seguinte. Eu quero orar aqui por você. Eu quero liberar uma palavra. Os teus filhos serão agentes da graça de Deus, porque eles receberão o conhecimento que você está transmitindo a ele, e eles passarão a outra geração. Aqueles que adentrarem nessa porta também serão discípulos e passarão a mensagem adiante. Oh Espírito, fecha os teus olhos, deixa eu orar por você. Deus derrama o Espírito de graça nesta noite. Deus, em que nós possamos, Senhor, cumprir a nossa missão como os discípulos, gerando os discípulos. Discípulos tornam o nome do Mestre conhecido. Esta geração não vai esquecer do teu nome, porque aqui tem discípulo. Esta geração não vai esquecer dos teus feitos, porque aqui tem uma geração de discípulo. Esta geração não vai deixar de te conhecer, porque aqui tem uma geração de discípulos, Senhor. Agora nos ajuda a transmitir a tua palavra poderosa, Deus, em nome de Jesus. Se Israel falhou na sua missão, nós como igreja não falharemos, em nome de Jesus, para a glória de Deus. Em nome de Jesus, receba a graça de Deus para ser um discípulo autêntico, para ser um transmissor da palavra de Deus, em nome de Jesus. Que Deus abençoe em Cristo Jesus. Que maravilha, irmão. Que coisa saborosa é a presença de Deus, né? Graças a Deus. Palavra maravilhosa, né? No nosso coração. Agora, colocar em prática, né? Quando o pastor estava falando, eu lembrei da passagem de Isaías, capítulo 1, quando Deus diz assim, quer ver como é que o Senhor fala lá? Como tinha até o nosso pastor presidente que esteve aqui, e ele falou desse versículo, eu gosto muito dele. Ouve o céu, preste ouvido, tua terra, porque fala o Senhor, criei filho e exalcei-os, mas eles prevaricaram contra mim. Olha que coisa aqui, irmão. O boi conhece o possuidor, o jumento a manjedoura do seu dono, mas Israel não tem conhecimento, meu povo não me quer. O boi conhece, o jumento conhece. De caça. Oh Deus! Discípulo fazendo discípulo, ensinando, exortando, né, com amor. É muito bom, irmãos. Quando eu vi o pastor falando, tão novo, né? Novo de ministério, mas Deus tem colocado eles numa posição muito excelente. É assim que Deus faz, irmãos. É assim que Deus faz na nossa vida. Pastor Josué, conheço há muitos anos. Eu sei que muita gente, eu não lembro da gente, porque é muita gente, né? Mas eu conheci ele, é presbítero, né? Os pastores mais aqui da Assembleia de Deus de Madureira, irmãos, a gente conhece todos, que aí vai na convenção, participa da convenção, os pastores aí, igual o Jorge Branco, Brandão Porto, e tantos outros pastores de João Pinheiro, pastor Sebastião Justo, e tantos pastores aí, irmãos, que hoje já descansam no Senhor. Então é muito bom, irmãos. Então vamos
cada dia procurarmos fazer como Estevão, desde que seja apedrejado, vai vir os céus abertos. Ele estava tão cheio do Espírito Santo que as pessoas tampavam o ouvido para não ouvir. Tanto que doía aquela palavra com o som do Espírito Santo. Então que Deus nos ajude. Tem alguém nessa noite que está afastado, ou não digo desviado, pegou as férias, né? E quer reconciliar hoje, dá o seu braço esse sinal. Tem alguém? Hoje nós tivemos aí a ausência praticamente da igreja, irmãos. Mas o Espírito Santo, né, teve presente, uma palavra tão boa, conversa, talvez vai passar muito tempo sem a gente ver. Igual essa vez não vai ter, né? É diferente. É que Deus usa cada um dia de uma maneira, outro, a gente vai ter mais conhecimento cada dia. Então, muito bom. Deus abençoe os irmãos que estão aí na frente, coordenando a festa, o irmão Silvário, o irmão Fabrício. Muito bom. Deus abençoe. Amanhã nós estamos no segundo dia da nossa festividade. Então, os irmãos passam os demais. Sem mais demora, vamos colocar de pé. Deus abençoe o pastor.